nesse exato momento, quando você pega o seu celular, você já está sendo dominado por uma IA. Toda propaganda de marketing para você, toda recomendação, todo post que aparece no Instagram é determinado por uma IA para você. Todo post, sei lá, pesquisa que você faz no Google, que aparece nas primeiras páginas, está sendo determinado por uma IA. Quantos de nós já não passaram por uma experiência em que você fala alguma coisa, né? Sei lá, tô conversando com a minha esposa e começa a aparecer propaganda patrocinada para ela sobre aquele assunto, entende? Ou para mim, sobre aquele assunto no celular. O que está acontecendo aqui são várias técnicas de IA que estão sendo aplicadas, de reconhecimento de voz, de técnicas de Natural Language Processing, né, etc, etc. Você transforma isso numa estratégia de marketing. E pode ser utilizado por meio político, por fins políticos. Em eleições, por exemplo, ou coisas do tipo. E para outros fins, por que eu digo que vocês precisam de uma Red Pill para sair da Matrix, né? Porque o que seria a Matrix hoje em dia? De fato, esse universo cyber que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, se você pesquisa alguma coisa que os agentes Smiths não gostam, simplesmente não vai aparecer resultado para você. Ou vão aparecer resultados depreciativos sobre aquilo. Quem está determinando isso é uma IA treinada para esse fim específico. Recentemente, claro. Eu acho que eu até compartilhei com eles, eu pesquisei a palavra conservador no Google, tipo, aí o dicionário, retrógrado, mofado, tipo umas coisas assim, muito, muito ruim, assim, sabe? Então sim, esse é um exemplo muito claro disso, quando você pesquisar o que eles não querem, né? Quando você faz algo que eles não querem. Exatamente. E só por citar isso, agora o algoritmo daquela plataforma onde a gente posta os vídeos vai deixar o nosso alcance provavelmente. Com certeza. Mas não tenha uma dúvida sobre isso. Ixi, Maria, ferrei com vocês aí, hein? A gente sempre faz isso. Eu já entreguei na mão de Deus, entendeu? Por exemplo, outra coisa são os famosos discursos de ódio. Hoje você tem várias IAs que rodeiam o Twitter, principalmente, e que estão identificando o discurso de ódio. Se você for naquela plataforma Kaggle.com, o Bruno provavelmente conhece, né, o Kaggle, lá várias empresas ao redor do mundo, eles colocam problemas que precisam ser resolvidos, aliás, via uma inteligência artificial ou um algoritmo qualquer lá que você quer desenvolver. Não precisa necessariamente ser um algoritmo de IA, mas tem que resolver o tal problema. E há muito tempo aí, caiu uma base de dados lá, né, sobre discurso de ódio, que era do Twitter, e estava lá para ser pesquisada, e você tinha que analisar lá, etc, e tentar criar um algoritmo que identificasse o que um discurso, o que um determinado Twitter tinha de ódio ou não, né, para o Twitter poder bloquear ou colocar um aviso, sei lá automaticamente, porque esse negócio de estagiário, cara, que tem o estagiário do Instagram atrás bloqueando, isso já era, meu. Hoje é uma IA que tá, o estagiário é uma IA hoje. Então, é exatamente isso, porque não tem como você monitorar a quantidade massiva de dados que está sendo gerada diariamente. Aliás, um ponto, né, pra gente colocar aqui que seria interessante, né? Somente hoje a gente produziu mais dados do que em toda a história da humanidade. Então, se você acumular todos os dados de tudo, eu digo assim, que foram acumulados na história da humanidade até hoje, os dados que foram produzidos hoje por causa dessa era tecnológica que nós vivemos, eles ganham numericamente de toda essa soma passada, né? A gente está produzindo mais informação, mais dados, não significa que são dados de qualidade. A gente cresce exponencialmente na quantidade de dados, só que ao mesmo tempo a gente diminui no que se aproveita. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar sempre alerta, né? Porque, tô na internet, lá eu acho tudo, tem tudo que é bom tá lá. Tem muita coisa boa que não tá na internet, você vai ter que pegar o livro físico e ir atrás, porque ninguém tem a coragem de disponibilizar online, nem para vender, nem para nada. Mas, de fato, né? Só estamos falando quantidade de dados sendo produzidos, né? O que esses dados vão virar e que tipo de informação que você vai extrair dali, aí que entram as IAs, né? Mas pronto, então a gente tá permeado de IA, a gente tá vivendo nesse universo que os caras da ficção científica descreveram já, né? Pelo menos num nível metafórico. Claro que a gente não tem o eu robô acontecendo aqui. Um outro exemplo, você falou, né, que a gente está vivendo nisso e realmente, recentemente, acho que no mês passado, teve uma empresa russa que demitiu mais de 150 funcionários por conta de um algoritmo, né?
E esse algoritmo, ele demitiu e disparou e-mail para os funcionários dizendo que eles estavam sendo improdutivos, pouco comprometidos, e por esse motivo eles estavam sendo demitidos. Uma inteligência artificial que fez isso, entendeu? Mas, bom, o que eu estava comentando antes era acerca do Twitter, né? Você tem ali, então, um discurso de ódio. Só que essa base de dados, veja, uma IA, hoje em dia, né? A gente acabou de... Falamos muito de IA, mas não definimos IA, né? Também, aqui pro pessoal. Verdade, né? Mas uma IA, o termo mais abrangente, a forma mais abrangente, mais geral de você defini-la é qualquer atividade imitativa de um processo intelectual humano que uma máquina possa fazer. Então você tem qualquer atividade imitativa, uma calculadora está fazendo IA nesse sentido? Tá. Ela está imitando um processo de raciocínio humano, né? Sei lá, qualquer outro. Agora, hoje, quando a gente está usando o termo IA, hoje em dia, a gente está se referindo a especificamente duas coisas, né? Que são técnicas de machine learning, né? Aprendizado de máquina, e de deep learning, que são chamados de aprendizado profundo. Eu não gosto dessa tradução portuguesa aqui, mas é aprendizado profundo, né? E também reinforcement learning. Reinforcement learning é aprendizado por reforço. É o que a tecnologia utilizada nos carros autônomos, por exemplo, como que da Tesla, é famoso aí, né, que dirige sozinho, etc. Isso aí está acontecendo. Então, quando a gente está falando de IA hoje em dia, em geral, pode ter alguma coisa não nesse sentido, mas em geral a gente está falando dessas coisas. Ou seja, deep learning, de reinforcement learning, de machine learning, etc. Né? E como é que funcionam esses algoritmos, assim, bem brevemente? Esses algoritmos, eles diferem um pouco dos algoritmos clássicos que nós conhecemos. O que a gente conhece como algoritmo clássico? O algoritmo clássico é o que você dá umas instruções para o computador, né? E o computador vai funcionar. Se tal coisa aconteceu, então isso, faz aquilo, tal. E enquanto tal coisa acontecer, faz isso, faz aquilo, não sei o que, né? Nesses algoritmos é um pouquinho diferente. Nesses algoritmos eles não são dessa forma. A máquina realmente, ela, entre aspas, aprende algo de um conjunto massivo de dados que você coloca para ela. Então, por exemplo, né? Imagina que a gente coloca ali, tem trocentas fotos, milhares de fotos de seres humanos de um lado e outras milhares de fotos de cachorro do lado. E aí você usa um algoritmo desses aí, de Deep Learning, por exemplo, né, que é especificamente de Computer Vision, que você vai utilizar nesse caso. Você utiliza um algoritmo que vai analisar propriedades estatísticas e matemáticas dessas fotos e no final das contas vai me dar um classificador, uma função que quando você entrar com uma nova foto ele vai dizer, é um homem ou é um cachorro. Só que veja, essa base de dados de fotos, ela foi classificada previamente. Então tinha lá a foto do Lucas e do lado da foto do Lucas estava uma tag ou um classificador que dizia, o Lucas é um homem. Tinha lá a foto da Fernanda e dizia, a Fernanda é um homem. O Bruno também, o David também, etc. E da minha cachorra aqui estava lá com um cachorro, um classificador como cachorro, né? Então, todos esses algoritmos eles funcionam assim. Você tem, claro, com algumas raras, leves exceções, tipo o aprendizado por reforço, etc. E outros algoritmos e outras técnicas, eles funcionam assim. E aí no Twitter, né, no caso do discurso de ódio, o que você precisa, então, é de uma base de dados que classifique um Twitter como um discurso de ódio ou não, inicialmente. Quem faz essa classificação? É a famosa frase do Watchman, né? Who watched the Watchman? Quem faz isso? É uma pessoa. É um ser humano que está julgando lá. E esse ser humano tem uma cosmovisão. Esse ser humano tem uma visão política bem definida, em geral progressista. Esse ser humano tem, uma visão religiosa, em geral ateia, ou tá nem aí para a questão religiosa e tudo mais. E a máquina, obviamente, que vai aprender isso, ela vai aprender conforme esse bias, é chamado de bias, né, da base de dados inicial. Então, aqui a gente está indo no coração do problema, na verdade. O coração do problema está nesses dados classificados que as máquinas estão sendo treinadas, que os algoritmos de IA estão sendo treinados. E aí você vai lá, um discurso que está fora da Matrix, que é uma falha da Matrix, vem o agente Smith lá e te ferra, entendeu? Mas por que essa classificação dos programadores e das pessoas que estão
criando essas bases de dados e classificando essas bases de dados, está classificando já aquele algoritmo, aquele texto lá como discurso de ódio. Né? Outro perigo que a gente está arrumando muito fortemente e que, para mim, é um dos maiores temores da nossa era. Quando você escreve a palavra-chave lá no Instagram, vai aparecer uma máscara para você lá, e etc, etc. Né? Ali tem uma IA identificando a palavra-chave e tudo mais. Agora, em alguns casos, nesse caso é simples. Identificou a IA, olha para a imagem, identifica a palavra, beleza, sobe lá o paywall, não é paywall lá, né? O wallzinho lá, a paredezinha para você clicar e conseguir informações. Agora, no Twitter, por exemplo, no Telegram e alguns outros lugares, já tem uma classificação de fake news. Ou seja, você falou da peste chinesa, determinada coisa, tem uma classificação de fake news. Né? E que não passou por uma agência de fact-checking, né? Graças a Deus. Que eu acho, não sei o que seria pior, uma agência de fact-checking ou uma IA treinada por uns... Eu acho pela agência diferente. O problema é esse. Mas veja... Tudo se resume ao programador. Ele é bom. Se ele não for bom, eu prefiro a IA. Se ele for bom, tanto faz. Exatamente. Mas eu ainda acho que talvez a IA seja menos pior, porque teve um caso na China, não sei se vocês viram isso, teve uma apresentadora de TV que ela tava com 2 IAs lá, tipo chatbots, assim, sabe? Respondendo perguntas de telespectadores. E uma dessas IAs começou a falar mal do regime. Do nada, assim. Ela não foi treinada para isso. Caramba! Mas aprendeu. Ela aprendeu, porque o retreinamento, né, provavelmente usava técnicas de aprendizado por reforço. O retreinamento, utilizando Natural Language Processing, lá, né, processamento de linguagem natural, ele captou alguns elementos simbólicos que as pessoas que conversavam com ela xingavam o regime. Claro que uma pessoa lá na China não tem liberdade de xingar diretamente o regime. Nossa. Mas o algoritmo conseguiu captar isso. Meia dúzia se lascou nisso aí, né? E aí eles mataram o algoritmo, né? Eles, claro que mataram a IA lá, né? O Estado foi lá e matou a IA, né? Coitada. A apresentadora deu sorte. Então, não sei se não sobrou pra ela não, viu? Então sempre o problema tá nisso aí. Quem que está classificando as bases de dados que estão alimentando as nossas IAs? Né? Esse é o grande problema. Esse é o grande coração, digamos, do que a gente está vivendo. E fake news é o próximo passo. Fake news vai ser exatamente o próximo passo que está acontecendo. E isso é muito perigoso, mas extremamente perigoso para a liberdade de expressão. Porque, de fato, o que não estiver de acordo com a Matrix será, obviamente, eliminado. Né? E é interessante que a Matrix não é computacional, né? A Matrix não é computacional. O computador só obedece. Ele é literalmente um agente, né? Exatamente. É um erro que eu acho que muita gente comete de achar que porque a inteligência artificial ela é uma máquina, então ela não existe nenhuma ideologia nela, né? Ela é completamente imparcial, porque quem é parcial somos nós, os humanos. Então, nós podemos confiar nas inteligências artificiais. Mas não é assim, porque elas pegam uma base de dados, né? Então, e elas são incapazes de discernir o que é o bem do mal. Elas não têm porque elas não têm a faculdade da alma e a capacidade de discernir entre bem e mal. Então, elas vão acolher aquilo que é passado para elas, de certa forma, e reproduzir. Então, elas não são imparciais, porque tudo depende da base de dados que elas são alimentadas.